Natan, nós temos aí uma análise do professor Ricardo Arraes, que é uma análise que coincide muito com o que a gente vinha falando e analisando já, digamos, uns 2 últimos meses de 2024, que é basicamente, primeiro, essa questão que o Natan vai falar daqui a pouco, especificamente da prefeitura. O Natan vai trazer as informações detalhadas do Palácio da Cidade, das secretarias. A situação não é feia só na cidade, não. Nos prédios da prefeitura também. Quando eu digo prédios, estou falando do Palácio da Cidade, das secretarias, enfim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas assim, Natan, primeiro, antes de chegar no secretariado, é importante deixar claro que o desafio, e hoje, o primeiro dia oficial do prefeito Silvio Mendes, já começou a perceber isso, o desafio é maior do que se imaginava, né? De fato, viu, Douglas? Boa tarde para você, boa tarde a toda a nossa audiência. A partir de hoje, né, que efetivamente é o primeiro dia útil de trabalho da gestão Silvio Mendes, é que o prefeito vai conhecer a realidade. Hoje, por volta, antes das 7 da manhã, né, nós apuramos que o prefeito Silvio Mendes já começou a dar expediente lá no Palácio da Cidade, já começou a despachar com alguns secretários, antes mesmo das solenidades, né, da missa que aconteceu na Igreja do Amparo e também da posse dos secretários municipais. Então, o prefeito ele já demonstra, logo nesse início de gestão, uma disposição muito grande para enfrentar o desafio que, como você bem disse, talvez é maior do que o que o prefeito e o que todos nós temos conhecimento até agora, né? Porque eu fico pensando assim, se tinha uma noção pelo que se ouvia na imprensa, pelo que se acompanhava na imprensa, pelo que se conversava com servidores, que obviamente o doutor Silvio e todos os secretários têm servidores como amigos, informantes, enfim, é normal. As informações coletadas, né, indicavam um retrato. Aí você começa a transição, percebe, eu fico imaginando essa linha do tempo, você começa a transição e percebe que o quadro é mais grave. O quadro é mais grave porque você recebe informações mais técnicas, mais reais, e aí você assume hoje e vê que é mais grave ainda. Quer dizer, porque, Douglas, complicado. Na transição, alguns dados são maquiados, né? Naturalmente. Passar alguns, você não tem o acesso ali direto. Não tem o acesso e a gestão anterior, né, no caso do ex-prefeito doutor Pessoa, a informação que nós temos é que nem todos os dados solicitados pela equipe de transição foram repassados, né? Alguns dados, inclusive, até de certa forma maquiados, né? Não foram passados na totalidade. O fato é que a partir de hoje, né, primeiro dia útil, né, 2 de janeiro de 2025, é que o prefeito Silvio Mendes passa a conhecer os desafios que vai enfrentar nos próximos 4 anos, viu, Douglas? E como disse o professor Ricardo Arraes, e aí a gente já tinha comentado também muito isso, é uma equipe, claro, você tem, por exemplo, Ismael Silva, na educação, tem perfil político, né? Você tem a Luiz Sampaio no meio ambiente, Meio ambiente. Você tem perfil político, né? Outros secretários também têm perfil político, mas o perfil técnico de cada um deles é muito claro, né? Sim, né? Até mesmo as indicações de caráter político têm também um caráter técnico, né? Aí, alinhando o que o prefeito sempre diz do caráter técnico-político. No caso de Ismael Silva, é um vereador de mandato, mas é advogado, professor, apesar de jovem, alguém que já tem uma certa vivência, né, uma afinidade com o setor da educação. A Luiz Sampaio também já foi gestor da Secretaria de Meio Ambiente, conhece, então, a pasta, assim como outros nomes, né, que foram indicados, né? O prefeito Silvio Mendes, inclusive na posse hoje dos secretários, nós vamos mostrar daqui a pouquinho na reportagem, viu, Douglas? Mas, adiantando aqui, ele reafirmou que vai acompanhar pessoalmente o desempenho de cada um dos secretários, né? Metas, inclusive, Douglas, disse que, até em tom de brincadeira, mas também já um recado, né? Vai comprar um caderno para cada um dos secretários, em que as metas vão ser anotadas, e anotadas de caneta, para não correr o risco de apagar, né? De lápis apagar. Então, cada um dos secretários vai ter esse caderno com as suas metas anotadas, e aí, periodicamente, o prefeito Silvio Mendes vai
solicitar, né, esse caderno para ver o que de fato já foi cumprido, o que ainda falta ser cumprido, né? Claro que é aí uma ilustração que foi feita pelo prefeito Silvio Mendes, né, mas que demonstra que de fato ele vai acompanhar o desempenho de cada um dos seus secretários. Até essa reportagem da Edna Maciel, com essa fala do vereador Luiz André, me veio à cabeça aqui essa questão política, que a gente falou muito ontem sobre a formação da base, de uma base de apoio do prefeito Silvio Mendes. Quando a gente olha o retrato de 2022, o presidente Lula venceu as eleições, mas nós tivemos uma bancada muito maior de oposição, né? Bancada do PL, Sim. Progressistas, União Brasil, enfim, bancada de oposição, bancada parlamentar, né? Com a Câmara principalmente, uma bancada maior, mais numerosa. Quando a gente considera não só o PT, o partido do próprio presidente, mas os partidos aliados, PCdoB, PV, outros, PSB. Acho que foi mais ou menos assim. Acho que aqui foi até numericamente pior para o prefeito Silvio Mendes, sendo considerado também União Brasil e os partidos aliados. Se a gente for, a gente discutir isso, ao pé da letra mesmo. Ao pé da letra, o prefeito Silvio Mendes tem cinco, na verdade, né? Verdade. Que são 3 do Progressistas. Um do União Brasil e uma vereadora no Republicanos. São 5, né? Quer dizer, em tese, o prefeito Silvio Mendes teria 5 vereadores e 24 de oposição. Seria uma oposição avassaladora. Mas o que é que a gente observa na prática? Na prática, é o que se comenta, né? Aí você vê esse dia a dia lá e conhece bem. O que se comenta é que o que a gente tem de oposição mesmo, você tem do PT na Câmara Municipal 7, né? 7 ou 8, 7. 7. Você tem aí 3 já bem alinhados com Silvio Mendes. Então ficam 5. E a vereadora Lucy Soares, a gente sabe os motivos, também como oposição. Então nós temos aí os 6 que eram favoráveis numericamente, hoje são oposição. Ele tem exatamente o contrário hoje ao lado dele, né? Não é ali, digamos, partido e tal, mas, por exemplo, você vê aí o vereador Luiz André, que ocupou o cargo na prefeitura, foi o líder do prefeito até estamos aqui, vamos ajudar e tal, e tem que ser assim mesmo. E até mesmo na oposição, viu, Douglas, a própria bancada do PT tem demonstrado uma postura de não abaixar oposição, as armas, né? Uma oposição mais moderada, digamos assim, nesse início de gestão, reafirmando aquele discurso de unificar as forças, de tentar reconstruir a cidade. Eu acredito que nesses primeiros 6 meses de gestão, o prefeito Silvio Mendes não vai ter dificuldade nessa... Uma lua de mel natural. É uma lua de mel natural, né? E há à disposição dos vereadores, até mesmo, viu, Douglas, pelo estado em que o doutor Silvio Mendes recebe a cidade de Teresina, né? Crise em vários setores, problemas estruturais, problemas com serviços básicos, então fica até complicado para um vereador fazer oposição a uma gestão que está no início e que recebe a casa desarrumada dessa forma. É claro que durante o mandato, né, a partir do momento em que as coisas forem sendo colocadas no lugar, aí essa questão de base e oposição vai ficar cada vez mais clara, né? Até porque a sucessão vai se aproximar, no meio disso temos a eleição de 2026 também, então aí sim que os ânimos passam a ficar mais acirrados e fica mais claro quem de fato é base, quem de fato será oposição. E tem um detalhe também, que é o seguinte: historicamente, se a gente for olhar o prefeito Silvio Mendes, os 2 mandatos anteriores do prefeito Silvio Mendes, não houve embate nenhum na Câmara Municipal, né? Quer dizer, não tem esse histórico nem de Firmino Filho. O que houve no caso do ex-prefeito Firmino Filho foi aquele episódio da eleição de Jeová, Sim. Alencar. Só aquele episódio, mas nem isso se transformou numa oposição na Câmara. Foi um episódio localizado em relação à presidência do Parlamento Municipal. Então, não há esse histórico, né, de embates. E não haverá, não deve acontecer, tudo indica que não vai acontecer. Né? Você tem um Silvio Mendes mais experiente, né, muito mais preparado, muito mais vontade até do que não que ele não tenha tido, mas teve, mas hoje ele tem uma vontade ainda maior e com a cabeça hoje
completamente voltada para a administração. E um outro ingrediente que... Tem nada de política, administração. E escolheu bem o articulador político, Jeová Alencar. Entregou a missão, a sua missão é essa. Pronto. Doutor Silvio Mendes, então, vai cuidar da parte realmente administrativa da cidade e a missão de fazer política, de ter esse contato da prefeitura com a Câmara Municipal, com os vereadores, com a bancada federal, enfim, com os demais atores políticos, vai ficar a cargo de Jeová Alencar, né, que tem experiência de sobra, né, e tem o respaldo de sobra entre os vereadores da Câmara Municipal. Então, acho que esse ponto, viu, Douglas, da escolha de Jeová Alencar como secretário de governo é fundamental para a governabilidade do Palácio da Cidade. Fazendo esse trocadilho, então, é um ponto fundamental, né? Jeová Alencar vai garantir a sustentabilidade da gestão de Silvio Mendes do ponto de vista político. Já o fez como candidato a vice. Sim. Né? Teve um papel importante da articulação política e agora ele continua nessa articulação, o vice-prefeito Jeová Alencar, só que com a missão geral, né? Digamos, o interlocutor político com a missão geral. Mas é uma missão focada muito na Câmara Municipal. Né? E aí, falando em Câmara Municipal, o vice-prefeito Jeová Alencar, secretário de governo, está em casa. Conhece bem. Foi presidente por 3 vezes. Conhece muito bem. Tem muitos que aí estão e foram vereadores da gestão de Jeová Alencar.